Eu acredito de todo o meu coração que não existe vida sem propósito. Vou repetir, eu acredito de todo o meu coração. Isso não é uma crença em relação a pensamentos, ou vontade, ou capacidade. Mas eu acredito que Deus nos deu uma vida, e uma vez que você consiga se descobrir no propósito para qual você foi chamado, eu creio em nome de Jesus, que você terá com Deus, com Cristo, com meu amigo Espírito Santo, 100% de chance de vitórias. Isso mesmo, 100% de chances de vitória. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que sem Ele nada poderíamos fazer. Então, deixe de estar tentando sozinho. Com Ele, você terá 100% de chance de vitória. Eu acredito que todos nós viemos com um propósito. Disso eu creio no meu coração. E eu creio que o propósito da minha existência é transformar a sua mentalidade no que discerne a palavra de Deus. Mas mudanças essas que eu creio que vai, no nome de Jesus, abençoar a ti e toda a tua casa, as obras das tuas mãos, tua vida espiritual, emocional, e seja em que área que for, não só a sua, mas de todos os que estão aqui. Bom dia, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Espírito Santo, ensina-nos, porque somos teus alunos. Ensina-nos sobre cada passo, sobre cada decisão que é necessária ser tomada para que haja uma mudança de estação na minha vida, na minha casa e nas obras das minhas mãos. Senhor Espírito Santo, usa o teu servo de forma profética, inspirada. Revela-nos a tua palavra. Entre em áreas da minha vida que precisam serem transformadas, confrontadas, para que haja uma mudança. Senhor Espírito Santo, que Ele não se preocupe em querer me agradar, porque de nada irá servir. Então, em nome de Jesus, usa-o agora para teu louvor. Diga: Espírito Santo, uma vez que o Senhor comigo falar, fica por minha autorresponsabilidade mudar, em nome de Jesus. Faz a tua oração, meu Deus, em nome de Jesus, que seja quebrado, desfeito toda e qualquer armadilha do diabo, que a tua palavra vá, e em nome de Jesus, meu Deus, venha conflitar, provocar uma mudança de estação de vida do teu povo para teu louvor. E quantos aqui creem, diga glória a Deus e aplauda Jesus bem forte. Então, três coisas eu declaro sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que haja na tua casa, na tua vida, na tua família, nos teus empreendimentos, nas obras das tuas mãos, proteção, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu profetizo em nome do Senhor Jesus de Nazaré sobre a sua vida: que haja na sua vida, que haja na sua casa, que haja na sua família e nas obras das tuas mãos, provisão, em nome de Jesus. A terceira coisa que eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus: que haja na sua vida, que haja na sua casa, que haja na sua família e nas obras das suas mãos, em nome de Cristo, para a glória de Deus, promoção, em nome de Jesus. É importante você entender, preste bem atenção, pode ser três palavras simples, mas se completam. Primeiro de tudo, você tem que entender que sem proteção nós não chegamos a lugar nenhum. Se não houver da parte de Deus proteção, nós não conseguimos sequer dar um só passo. À medida que você vai começando a ser promovido, que é a terceira palavra profética que eu tenho profetizado em oração
sobre cada um de vocês que ocupam essas cadeiras na casa de Deus. À medida que você vai subindo, à medida que Deus vai te promovendo, você sabe muito bem que você vai atraindo os olhares curiosos das pessoas. Você vai chamando a atenção das pessoas. Quando você estava no anonimato, ninguém sequer se preocupava ou sabia se você existia. Agora não. No momento em que você está sendo promovido, no momento em que Deus está te promovendo, a Bíblia diz que você começa a chamar a atenção. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que a habilidade das obras de um homem atrairá para si a inveja do seu próximo. Olha que coisa, a Bíblia diz que a habilidade das obras de uma pessoa atrairá para si a inveja do seu próximo. Não se preocupe, porque não são os longínquos que irão lhe invejar. Serão os que estão mais próximos de você. Na verdade, os que você menos espera. Na verdade, os que você espera que te motive, que te incentive, ou que até te empolgue a acreditar no seu potencial, na sua capacidade. A Bíblia diz que a destreza da obra de um homem atrairá para si a inveja do seu próximo. Por isso que a primeira coisa que eu declaro é proteção. Por que proteção? Porque a Bíblia diz que se a Moisés e a Arão, servos do Senhor, o invejaram no campo. O campo é lugar de trabalho. É onde você busca desenvolver a sua habilidade, capacidade, destreza para em qualquer área da sua vida ir bem. Ora, se invejaram a Moisés e a Arão, santos do Senhor, conforme está na Bíblia, eu fico imaginando a mim, a você, a nós pecadores. Pare para pensar. Só que não o invejaram no fundo de uma rede, num quarto deitado, ou quer seja com controle remoto diante de uma televisão. A Bíblia diz que o invejaram no campo, no lugar de trabalho. Por isso que a destreza da obra de um homem atrairá para si a inveja do seu próximo. Por isso que a primeira coisa, proteção. Basta você observar na oração de Jabes. A Bíblia Sagrada diz que Jabes pediu ao Senhor que o abençoasse muitíssimo, que alargasse as suas fronteiras, que ampliasse os seus territórios. Porém, depois de ter ele feito esse pedido, Jabes, ele é entendido das coisas. A Bíblia diz que ele, quando orou ao Senhor, orou pelo Deus de Jacó. Por que Jacó? Porque Jacó torna-se Israel. E no momento em que Jacó se torna Israel, a Bíblia diz que a partir de então começa a ser perseguido e invejado. Então Jabes sabe muito bem que no momento que Deus começar a abençoar, portas se alargar, fronteiras se ampliar, quando ele começar a ter um maior alcance, seja ele na área em que quer que seja qual for, ele sabe muito bem que ele atrairá para si a inveja do seu próximo. Então a Bíblia diz que ele orou ao Senhor dizendo: se me abençoares muitíssimo, se os meus termos amplificares, aí ele diz: se o Senhor for comigo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu sei que a partir do momento que o Senhor me abençoar, eu sei que os meus termos se amplificarem, eu sei que eu vou precisar da tua proteção. A segunda palavra profética é provisão. Ora, uma vez que agora Deus te guarda, Deus pode confiar a você provisão. É importante você entender que Deus não sai abençoando só porque você pede para ser abençoado. Deus não é irresponsável. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado: Deus não é irresponsável. Sim, mais uma vez, Deus não é irresponsável. Não, está muito fraco. Diga isso para o irmão que está do seu lado: Deus não é irresponsável. O que Deus quer dizer com isso? Deus não pode sair por aí abençoando só porque aquela pessoa agora pede para ser abençoado. Você tem que entender isso. Deus nunca vai transformar a minha, a tua, a nossa necessidade como meio para nos abençoar. Eu vou repetir: Deus nunca vai transformar a minha, a tua, a nossa necessidade com um meio de nos abençoar.
Então eu preciso de um emprego, eu preciso de uma casa, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, preciso do marido transformado, preciso da esposa transformada. Lembre-se de uma coisa, que Deus quer te abençoar, Ele quer, porque Deus é abençoador, é galardoador, disso nós sabemos muito bem. Mas por que alguns, com todo respeito, fica só de chupar o dedo, fica só de admirar, de ver o milagre na vida dos outros? Por que não na sua vida? Porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu, o teu, o nosso coração. Enquanto nós não mudarmos a intenção de que estar aqui dentro do meu, do seu, do nosso coração, não tem como Deus ir além do que Ele já foi na sua vida. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando você vê Deus chamando Abrão, Abrão quer dizer pai das alturas. Ele morava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era um lugar de homens de grande estatura. Por isso que colocaram o nome dele de Abrão. Segundo os estudiosos, dizem que Abrão era um homem alto, de grande estatura. Esse menino, quando nasceu, já nasceu grande. Em outras palavras, o pai então pôs de nome de Abrão. Abrão quer dizer pai das alturas, porque veio de uma cidade de homens de grande estatura. Tudo bem. É impressionante se dizer que um certo dia esse teve de recorrer a Deus, porque seu sobrinho Ló tinha sido levado cativo. E a Bíblia diz que o Senhor então a este disse: arma os nascidos em casa. No total, 318 nascidos em casa. E a Bíblia Sagrada diz que assim o tendo feito, ele partiu contra reis capacitados, preparados, muito mais do que esses. Por quê? Porque esses 318 não eram soldados habilitados, não eram um exército, eram homens comuns, eram homens simples, eram homens do campo. E a Bíblia diz que a Deus a esses deu vitória. A esses Deus deu vitória. E quando este vinha, diz a Bíblia, que trazia consigo os seus despojos, os despojos da batalha, os despojos da guerra. A Bíblia Sagrada diz que esse então se encontrou com Melquisedeque, rei de Salém. A Bíblia diz que não se tem-se a genealogia dele. O próprio livro de Hebreus diz que não se há genealogia para Melquisedeque, rei de Salém. Ele simplesmente apareceu, do qual era uma representação que tipificava a pessoa de Jesus Cristo. Todos nós crentes sabemos disso, está lá em Hebreus, quando o próprio apóstolo Paulo, segundo os dizem que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, tem outros que não, mas eu não fico nesse meio termo. Eu creio que quem na verdade inspirou foi o Espírito Santo, não importa quem o escreveu. O que é interessante é que a Bíblia diz que esse, encontrando-se com Melquisedeque, foi saudado por Melquisedeque. A primeira coisa que Melquisedeque, quando olhou para ele, disse: Abrão, do Deus Altíssimo. Primeira coisa que ele o saudou foi dizendo: Abrão, do Deus Altíssimo. É interessante que naquele momento Melquisedeque estava quebrando a castanha de Abrão, porque Abrão estava vindo de uma grande vitória. Abrão tinha vencido tinha vencido 6 grandes exércitos, 6 grandes reis. Então dá para você imaginar, você sai à peleja, você sai à guerra, com 318 nascidos em casa, do campo, e agora você vem vencendo 6 reis, homens preparados, muito mais do que esses. Não tem como nós não nos orgulharmos, porque infelizmente o orgulho está em uma das nossas fraquezas. É impossível isso. Veja que se você penteia o seu cabelo, ou corta o seu cabelo, ou veste uma roupa, não tem como você não querer expor ou esperar que alguém consiga ver o que você fez de melhoria em você. Assim é o orgulho do ser humano. Isso está em mim e você está em todos nós. Por isso que nós não nos agradamos que alguém ao olhar diga: nossa, não está bonito, está feio. Por isso que ficamos tristes, decepcionados com isso e nos machucamos por conta disso. Em resumo da conversa, ele encontrou-se com Melquisedeque. E a primeira coisa que ele o saudou foi: Abrão, do Deus Altíssimo. O que ele estava dizendo para Abrão? A primeira lição que Melquisedeque, rei de Salém, o sumo sacerdote, estava dizendo era: Abrão, tu é alto, mas Deus é Altíssimo.
Foi a primeira lição. Quebrou a castanha de Abrão. Quebrou a castanha de Abrão. Abrão do Deus Altíssimo. Abrão, tu é muito alto, mas o Deus que eu sirvo é altíssimo. Diga isso para o seu irmão: você é muito alto, mas o Deus que eu sirvo é altíssimo. Aprenda a dizer isso com a luta que você está atravessando. Ao invés de dizer que ela é muito grande, diga que o seu Deus é altíssimo. A segunda coisa que Melquisedeque falou para Abrão foi a seguinte: primeiro, Abrão do Deus Altíssimo. Segundo, bendito seja Deus, o Altíssimo, o Deus de Abrão. Quebrou a castanha de Abrão, jogou Abrão no chão e passou por cima dele, transformou como que se fosse um nada, mostrou a Abrão quem na verdade ele era: pó sobre a terra. Como assim? Simples. Veja que a primeira saudação foi Abrão do Deus Altíssimo. A segunda foi o inverso. A segunda foi: bendito seja Deus Altíssimo, o Deus de Abrão. O que ele estava dizendo para Abrão? Ele estava dizendo assim: Abrão, tu sem Deus não é ninguém, mas Deus sem tu continua sendo Altíssimo. Quebrou a castanha de Abrão. Quebrou a castanha de Abrão. Em resumo, depois de ter ele ouvido isto, ouviu a terceira sentença. A terceira foi esta: a quem o Senhor abençoou e entregou os teus inimigos como escabelo dos teus pés. Ora, quebrou Abrão, porque Abrão está feliz, satisfeito, alegre, contente, venceu os reis. Olha, com nascidos em casa, homens simples, eu sou o tal. Aí de repente Melquisedeque traz a terceira saudação, dizendo: a quem Deus deu vitória. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: se Deus não tivesse sido contigo na peleja, se Deus não tivesse guerreado contigo na guerra, se Deus não tivesse ido contigo, tu não estaria aqui. E outra, a tua vitória não tinha te sobrevindo. Querido, eu quero lhe dizer em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que naquele momento Abrão provou a Deus o que estava no seu coração. E ele mandou então contar de tudo quanto ele tinha trazido em seus despojos da sua vitória, e de tudo que tinha, diz a Bíblia, lhe tirou-lhe o dízimo. Pode ver na Bíblia que a partir daquele dia, contando 10 capítulos, a Bíblia diz que Abrão agora não era Abrão, era Abraão, e Deus o enriqueceu grandemente. É impressionante a Bíblia. Depois de 10 capítulos, Deus o engrandeceu e o enriqueceu grandemente. Deus pôde ver que Abrão tinha uma mentalidade que comportaria prosperidade. Quem não é fiel no pouco, não espere ser fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não espere ser fiel no muito. Eu estou lhe dizendo isso pelo Espírito Santo de Deus, porque a primeira palavra, qual é, pessoal? Proteção. A segunda, provisão. Você quer ver Deus confiar além e a mais do que você tem? Então comece também a retribuir esta confiança a Deus. Eu não estou dizendo petição, porque nós transformamos confiança em petição. O Senhor pode me abençoar? O Senhor pode me alargar a fronteira? O Senhor não está vendo que eu estou precisando? Transforme a sua petição verdadeiramente. É importante ser por isso. E a terceira palavra, para a glória do nosso Deus, é promoção. Diga promoção. Sim, promoção. Por quê? Porque Deus é um Deus que promove. Ele pega o necessitado do monturo e faz assentar a roda dos príncipes. Talvez você diga: como? De que forma? De que maneira? Hoje está tudo tão competitivo. Hoje parece que as pessoas que competem de forma desleal
parece que estão sempre à frente, sempre ganhando, sempre lucrando, sempre crescendo, sempre aumentando. E quem está ali trabalhando honestamente, parece que a coisa empanca, parece que a coisa não anda, parece que a coisa não desenvolve. A Bíblia Sagrada diz, está escrito na Bíblia, o rico que ajunta riqueza. E a Bíblia diz assim, o rico que ajunta riqueza desonestamente é como aprendiz que choca ovos e acha que foi de pato. Olha só que coisa terrível. O que é interessante é que você tem que pôr uma coisa no teu coração. Talvez você se julgue incapaz. Talvez você olhe para o que você está fazendo e diga que é tão pequeno, mas tão pequeno, que você julga não ser possível isso acontecer. Pelo contrário, Deus escolheu você. Preste atenção. Deus te escolheu por um propósito. Diga isso para o seu irmão. Deus te escolheu por um propósito. Mais uma vez. De novo. Agora diga para você mesmo: Deus me escolheu por um propósito. Diga: não porque eu sou capaz, não porque eu posso, não porque eu consigo, não porque eu mereço, mas porque eu sou a pessoa que aos olhos de muitos parecia ou parece não dar certo. Por isso Ele me escolheu. Diga: por isso Ele me escolheu. Então você não foi escolhido porque você é capaz. Você não foi escolhido porque você pode. Você foi escolhido porque é Deus através de você. Porque Ele pega o necessitado do monturo e faz assentar a roda dos príncipes. O teu princípio terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo, em nome de Jesus. Então se prepare em nome de Cristo. Ele escolheu os fracos para confundir os fortes, os necios para confundir os sábios, os loucos para confundir os entendidos. A matemática de Deus, querido, pode ter certeza, aprovou a mim, aprovou a você, nos ter nos escolhido. Por isso esteja aqui nesta manhã, de coração e alma, voluntariamente preparados, para que em nome de Jesus, na tua casa, na tua vida, nesse ministério, nesta igreja, Deus possa confiar o seu montante nas tuas mãos, porque Deus verá que você não irá querer passar a perna dele, mas pelo contrário, reconhecerá que é o Senhor e não você, e Deus através de você, para que o nome dele seja glorificado. Que haja na tua casa, na tua vida, nas tuas finanças, na tua saúde, no teu corpo, no teu casamento, na tua família, haja proteção, haja provisão e haja promoção. Aplauda Jesus bem forte então. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 5. Em nome de Jesus. Uma vez que estamos aprendendo sobre 7 decisões que decidem a minha, a tua, a nossa vida. A primeira decisão está escrito em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvides e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. A primeira decisão é: decida edificar a sua fé. Diga: eu já tenho que estar fazendo isto. Edificar a minha fé. Você está fazendo isso agora mesmo. Você está edificando a sua fé. E a minha fé vem por onde? Pelo ouvir, e o ouvir a palavra. E como eu estarei edificando a minha fé? Ouvindo a palavra de Deus, sabendo exatamente o que Deus quer de mim, para que Ele, Deus, possa fazer aquilo que Ele diz. Por quê? Porque Deus só faz aquilo que Ele fala. A segunda coisa que nós já aprendemos é: decida ressignificar a sua história. Diga: eu preciso decidir ressignificar a minha história. Em outras palavras, a dor não pode ser maior do que a vontade de vencer. Nós aprendemos também no livro de Eclesiastes, capítulo 7, quando a Bíblia Sagrada diz que a dor é melhor do que a alegria. Porque na dor ressignificamos a nossa história. Está lá escrito em Eclesiastes 7. Olha que coisa interessante.
Você tem que, em nome de Jesus, entender isto. Não importa que dor seja ela qual for, em que área que seja ela qual for. Você não pode pegar da dor, do acontecimento, do infortúnio, seja ela de uma ofensa, seja de uma ingratidão, seja em que área que seja qual for, ou como ela vier, ou de quem vier. Você não pode transformar em seu sepultamento, ou então na sua cova. Pessoas fracas fazem isso, ou pessoas desentendidas fazem isso. Você precisa entender que a segunda decisão, qual você precisa tomar, decida ressignificar a sua história. Você não pode transformar as suas percas maiores do que a sua vontade de vencer. Se você transformar a sua dor maior do que a sua vontade de vencer, você estará cometendo um seríssimo erro. Erro esse que com certeza vai determinar o seu futuro e o futuro dos da sua casa. Pode ser seus filhos. Sim, pode ser seus filhos. Por quê? Porque você é a televisão ao vivo e a cores assistida pelos da sua casa. Os da sua casa se moverão ou pelo seu medo ou pela sua fé. Diga isso para o seu irmão: a sua casa se moverá pelo seu medo ou pela sua fé. É interessante entendermos isso, porque nesse aspecto, em ressignificar a minha, a sua, a nossa história, e transformando a vontade de vencer maior do que a dor, nós aprendemos duas coisas importantes, e guarde isso no seu coração. Existem os que estão cansados de lutar, existem os que estão cansados de sofrer. Os que estão cansados de lutar são os desculpeiros. Você conhece pessoas desculpeiras? Existem pessoas desculpeiras. Os desculpeiros é mais ou menos aqueles que procuram sempre uma justificativa para massagear o sentimento de culpa. Esses são os verdadeiros desculpeiros. E aí, por que você não está indo mais para a igreja? E coisas semelhantes a essas que eu não irei perder tempo aqui, porque tem muita coisa hoje para aprender com meu amigo Espírito Santo. Pessoas que estão cansadas de lutar são pessoas desculpeiras. São pessoas que elas esquecem que elas não lutam só por si, elas lutam por si e pelos que estão à sua volta. Você não luta só por si, você luta por si e pelos que estão à sua volta. Por isso que nós não podemos desistir. Pessoas precisam de você. Você tem que entender isso. E se essas pessoas que estão ao seu redor verem em você um sinal de fraqueza, ainda que sejamos fracos, se os da sua casa verem em você um sinal de fraqueza, irmão Humberto, você acha que tipo de modelo e de exemplo eles vão seguir? A sua fraqueza. Você não quer isso para eles. É como a desobediência. Se os da sua casa perceberem a sua desobediência, você acha que eles vão seguir o quê? Pessoas seguem modelos. Pessoas seguem modelos. Você não tem outro termo. Ou você segue quem te levanta, ou você segue quem te derruba. Não tem para onde correr. Então pessoas que estão cansadas de lutar são pessoas que pegam suas armas de guerra e colocam-os no canto da parede, e lá ficam pelo resto de suas vidas. Acreditam elas que é o infortúnio. Mas existem pessoas que estão cansadas de sofrer. Os cansados de lutar põem suas armas no canto da parede, porque estão cansados de lutar. Mas existem os que estão cansados de sofrer. São os que decidem sair da cova e da caverna. São os que estão preferindo morrer em combate, ainda que diante do impossível, diante de um gigante, do que passar o resto da sua vida sendo humilhado pelos seus. Estou falando de Davi. Tenha ressignificar a sua história, como a Bíblia Sagrada fala de forma bastante clara sobre Jarbes. Jarbes quer dizer: com dores o dei à luz. Ele simplesmente poderia ter dito: bem, se a minha mãe pôs o meu nome, com dores o dei à luz, quem sou eu para acreditar em um futuro promissor? E ele poderia ter se abraçado com seu próprio nome, que já condizia como seria o seu futuro. Mas o seu futuro é decidido pelo que você decide ser, e não pelos acontecimentos. Em resumo da conversa, dentro do ressignificar a sua história, que a dor não pode ser maior do que a sua vontade de vencer, então eu creio que por você estar aqui, em nome de Jesus, é porque Deus quer fazer de você mais do que vencedor.
Eu repito, porque o seu glória a Deus está um glória a Deus como que se estivesse dentro de um velório. E quando está dentro de um velório, glória a Deus, eu aceito, tem que ser baixinho mesmo, porque não é um momento de alegria, é um momento de dor. Então eu vou mais uma vez, em nome de Jesus, declarar para a glória de Deus. Você tem que colocar para fora aquela alegria, aquela felicidade, aquele contentamento, aquele prazer, sabe, de acreditar no que Deus diz. Porque um homem chamado Simão, que ainda não era Pedro, quando ouviu a palavra de Deus, ele mudou todo um pensamento de escassez, de insucesso, e disse: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele abriu a sua boca, ele disse o que ele iria fazer, porque ele cria. Então, em nome de Jesus, Deus chamou você para ser mais do que vencedor. Aplauda o Senhor então os que creem. Capítulo de número 5, versículo de número 4. E quando acabou de falar, disse a Simão. Deus ainda está falando com os Simãos aqui, mas espero que até o término desta mensagem você deixe de ser Simão para ser Pedro, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que você deixe de ser Simão para se tornar Pedro. Isso é importante você entender isso. Simão é aquele que teve o primeiro encontro com Cristo. Pescou a noite inteira e não obteve nada. E na área em que ele era hábil, na área em que ele era para dar aula, ele estava na área certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas não estava obtendo resultado positivo. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ele não disse o que iria acontecer, ele só disse: vamos ao mar alto e vamos pescar. Ele pode dizer: vamos e abra as portas da sua empresa, ou então ele pode dizer: vamos em busca de um trabalho. E quando você entende que o que Deus quer de você é o melhor, e o que Ele quer fazer na sua vida é o melhor, então a melhor coisa que você tem que fazer é obedecer. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Então ele olha para o seu passado, e lá no seu passado, na noite de ontem, ele traz consigo um insucesso, ele traz uma mentalidade de escassez. Ele então começa a se lembrar de quantas e quantas vezes ele não lançou a rede e nada apanhou, de quantas e quantas vezes, e ele não obteve resultado. Você já percebeu que é muito mais fácil mantermos em nossa mente um insucesso do que um sucesso? Pare para se lembrar dos melhores momentos da sua vida. Você vai dizer: nossa, são tão poucos. Não, na verdade não são poucos. Nós é que, por conta do nosso ser humano, da nossa carne, temos a capacidade mais de, infelizmente, recrutarmos pensamentos negativos do que mesmo pensamentos positivos. Por isso que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo dizia: eu quero trazer à lembrança, o próprio Davi dizia: eu quero trazer à lembrança aquilo que me traz esperança. Se fosse fácil nos lembrarmos dos melhores momentos da nossa vida, nós não iríamos pedirmos a Deus para que fizesse o que nós já podemos fazer. É interessante você entender isso. Então ele está dizendo: eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada. Mas algo para, ele então profetiza sobre o que foi profetizado, porque ele entende que uma palavra profética pode mudar a sua história. Você não precisa de 20 palavras proféticas, você precisa crer em uma palavra profética somente, e começar a esquecer os insucessos do seu passado. Você tem que entender que você não é um insucesso. O insucesso foi um acontecimento, um erro de percurso. É isso que você tem que entender. Você não é um insucesso. Diga para você mesmo: eu não sou um insucesso. O bem da verdade é que às vezes você diz: nossa, eu não paro emprego nenhum, dinheiro nenhum fica na minha mão, meu Deus, parece que eu não tenho sorte para relacionamento. Aí você começa a construir o insucesso dentro de você, e você começa então a criar uma aceitação, como se você fosse o patinho feio na história. E é tudo que o diabo quer: manipular a sua mente no que é negativo. E aí você começa a deslizar, sabe? Você começa a se desfiar na vida. Então é importante você entender isso. Então a Bíblia diz que ele então agora vai dizer: mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Então ele entende que uma palavra profética pode mudar a sua história. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado: uma palavra profética pode mudar a sua história.
Diga: uma palavra profética pode mudar a minha história. Sim, é impressionante. Eu estava ontem à noite conversando com um casal, e eles estavam muito felizes, alegres, contentes. E ele estava dizendo, para a glória de Deus: eu sou muito grato aos seus ensinamentos. De princípio eu não entendia, eu não compreendia. De princípio, na verdade, eu achava o Senhor que era como se fosse arrogância. O Senhor ali naquele altar, batendo como o Senhor bate. Parece que é como que se o Senhor quisesse, sabe, ser o tal. Mas eu percebi que não, eu percebi que era exatamente assim que Deus queria que, na verdade, Ele, o Senhor, te usasse para mudar a minha vida. E Ele dizia assim para mim, para a glória de Deus: os seus ensinamentos mudou a minha mente. Quem eu era para quem eu sou hoje, o que eu sei hoje para quem eu não sabia que eu era. Quer dizer, ele começou a falar isso, o que eu quero dizer pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda mudança começa na parte de dentro. E se você não muda o que está aqui dentro, não tem como você se surpreender com mudanças que estão aqui do lado de fora. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas mudai-vos a vossa mentalidade, diz o Senhor. Então sobre isso nós vamos aprendermos hoje. Espero que o Espírito Santo, Ele possa, com todo respeito, lhe dar uma sacudida santa, um acordo, um desperta, sabe? Porque essa é a terceira decisão que nós precisamos tomar, para partirmos para a quarta decisão. E qual é a terceira decisão que nós precisamos tomar? Em nome do Senhor Jesus, diga comigo: eu preciso decidir ampliar a minha mentalidade financeira. Por que eu lhe digo isto? Porque a Bíblia diz que ele então vai lançar as redes. E quando ele tende a lançar as redes, a Bíblia diz que é claro que ele vai pegar uma grande quantidade de peixes. Porém a Bíblia Sagrada diz que tendo ele pego uma grande quantidade de peixes, a Bíblia diz que as redes se romperam. Mas Cristo está no barco, irmão Jerônimo. Como pode ele permitir tal coisa, se a Bíblia diz que no dia em que ele mandou multiplicar pão e peixe, ele mesmo pediu com que não se desperdiçasse nada. Ele pediu para que juntasse todos os pães e todos os peixes. Porém agora a Bíblia diz que está havendo um grande desperdício, sabe? É um grande desperdício, de tal forma que a Bíblia diz que as redes se lhes romperam. E eu fico imaginando, eu não tenho ideia da quantidade de peixes que foram mar adentro. Porque infelizmente ele não tinha uma mentalidade que comportava prosperidade. Essas redes que se rompem, rompem-se na vida de pessoas que não têm uma mentalidade que comporta prosperidade. Tem pessoas que ainda nem receberam o aumento e já gastaram. Olha que coisa absurda. Quando não tem pessoas que elas são semelhantes ao povo de Israel no deserto, que elas guardam de tal forma que acabam que não usufruem daquilo que tem. Olha que coisa absurda. Porque elas mantêm uma mentalidade de escassez, quer dizer, de falta. Então elas se acham o seguinte: quanto mais eu reter, quanto mais eu segurar, mais certo eu vou estar da minha vida de estabilidade financeira. Tem uns que vão ao extremo e tem uns que vão a zero. Então você tem que saber como balancear as coisas em relação a ter uma mentalidade que comporta prosperidade. As redes se romperam. As redes representam a mentalidade de muitos. Em outras palavras, nós estamos começando a entender que Deus não pode nos dar além do que a minha, a sua, a nossa mentalidade comporta. Talvez para você 100 mil reais seja muito. Nossa, pastor, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Mas para uns 100 mil reais não é nada. É impressionante dizer isso, por quê? Porque agora a Bíblia diz, e nós já aprendemos, por isso que eu estou sendo um pouco mais rápido, que lá no livro de João, capítulo de número 21, o Senhor Jesus vai ter o segundo encontro. Só que a Bíblia diz que ele vai chamá-lo de Simão Pedro. Simão porque voltou à mesma mentalidade do passado, mas Pedro porque ele ainda alimenta uma esperança que ele acorde, que ele desperte. E aí a Bíblia Sagrada diz que ele vai perguntar: por acaso pegastes alguma coisa? E já estava amanhecendo o dia e Simão, Pedro, tinha pescado a noite inteira e não tinha pego nada, o mesmo resultado.
E a Bíblia diz que ele então pergunta, e ele diz: nada apanhamos até agora. E ele então dá mais uma palavra profética, mas é a mesma. Então lance a rede do lado direito do barco. E ele então assim o lançou a rede. E a Bíblia diz que quando ele puxou as redes, vieram 153 grandes peixes. E a Bíblia diz que as redes se não lhe romperam. Por ser tamanhos peixes, mas as redes não se romperam. O que foi que mudou? Mudou aquela expectativa, sabe-se lá, se de repente eu não me encontro com Jesus mais uma vez, e Ele me pede para que eu lance a rede sobre as águas, e de repente agora eu vou estar preparado. Então ele vai agora, diferente da primeira, ele vai ter uma mentalidade que comporte prosperidade. Então nós estamos aprendendo sobre qual é a minha, a tua, a nossa mentalidade. Será que você está preparado para Deus realmente lhe abençoar? Ou será que é uma falha nessa área que Deus precisa que você seja trabalhado? Então Deus pode fazer de você um pescador que pega uma grande quantidade de peixes pequenos, mas as redes se rompem, ou pode te levar à abundância. Eu quero que você entenda, preste atenção. Aqui nós temos Simão. Deus tira Simão da escassez para a prosperidade. Diga: da escassez para a prosperidade. Diga: eu sou próspero. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é próspero. Você está tendo o que comer? Você está tendo o que beber? Você está tendo o que vestir? Você tem um teto sobre a sua cabeça? Então você é próspero. Você é próspero. Você sabia que tem pessoas que elas não sabem a diferença de prosperidade para abundância? É impressionante. O que é interessante é que, se você nesse exato momento tem o que eu estou acabando de lhe perguntar, e você está me respondendo que sim, então você é próspero. Então você já está pedindo a Deus o que você já tem, e o que você já é, próspero. Você tem que pedir a Deus a abundância, porque é um passo a mais. Então existe prosperidade, abundância e riqueza. E aí nós começamos a aprendermos, está escrito no livro de Provérbios, que a Bíblia diz que Deus pega a riqueza do pecador e transfere para o justo. Mas nós não vamos aprender sobre riqueza, nós vamos aprender um pouco sobre abundância. Mas para isso nós temos que irmos lá em Provérbios, capítulo de número 21. Provérbios capítulo 21. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Provérbios capítulo de número 21, versículo de número 5. Eu vou ler na nossa tradução mais comum, e depois eu irei ler na tradução original. Amém? Provérbios capítulo 21, versículo 5. Diz assim: os pensamentos do diligente tendem só para a abundância. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância. Então existem pensamentos abundantes. Existem pensamentos que me transportam para a abundância. Estou certo em dizer isso? Sim, está aí na Bíblia. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância. Esse tendem quer dizer que existem pensamentos que me levam à abundância. Diga isso para você mesmo: existem pensamentos que me tendem à abundância. Sabe que é como que se estivesse lhe transportando para aquela situação, lhe transportando para aquele momento. Então isso vai te causar uma sensação maravilhosa. Nossa, você vai se achar, sabe, abundante. Você vai mudar seu linguajar. Você agora não tem mais um linguajar pobre, mísero. Então tendem à abundância. Então existem pensamentos que tendem à abundância, que tendem à prosperidade. Então eu saio da prosperidade e vou para a abundância. Então eu já estou lá sem estar.
Eu já estou desfrutando sem ter desfrutado. Eu já estou me sentindo dono sem ter. Eu já estou me sentindo usufruindo sem usufruir, porque os pensamentos do diligente tendem à abundância. O que é interessante é que na tradução original a palavra diligente é rico. Então os pensamentos do rico tendem só para a abundância, só para a abundância. Porém ele continua: porém os de todo apressado tão somente para... Então eu posso ter pensamentos de pobreza, sim ou não? Então eu posso ter pensamentos que me levem à escassez, sim ou não? Então eu posso ter pensamentos que me levam à mesquinharia, sim ou não? É importante, entenda isso, por favor, em nome de Jesus. Os pensamentos do rico, olha no que o rico ocupa os seus pensamentos. Ele se transporta para lá. Ele se vê viajando, irmã Cristiane. Irmão Iago, ele se vê viajando. Ele se vê de carro zero. Ele se vê um corpo curado. Ele se vê um corpo sadio. A mentalidade dele é sã. Ele não permite com que os seus olhos contemplem aquilo que não o edifica. Então eu quero que você olhe para cá e se pergunte: qual desses dois pensamentos você está tendo? Qual desses dois pensamentos você está expressando na sua vida? Qual desses dois pensamentos você está expressando através das suas ações? Agora pare para pensar: como Deus pode então levar uma pessoa à abundância, se os pensamentos desse apressado, desse que se antecipa, desse que sabe como que um pensamento de pobre, como Deus pode levar este à abundância? Você não acha que Ele não irá jogar tudo para cima? Desfazer-se de tudo aquilo que Deus pode confiar? Pare para pensar. A única coisa que você se prende na sua mentalidade é que, meu Deus, não deu tempo nem pagar a última fatura, já chegou outra. Meu Deus, desse jeito eu estou vendo a hora, não consegui pagar. Meu Deus, quer dizer, você então começa sem querer, você não quer isso para a sua vida, mas você começa a se preparar para coisas ruins. Você então começa a manter essa mentalidade. Agora Satanás quer a tua aprovação. Diga para o seu irmão: agora Satanás quer a tua aprovação. Então Satanás, diga, Satanás vai lhe motivar a confessar. Então agora não é só mais um pensamento. Você começa a verbalizar, a falar, transformar os teus pensamentos em palavras. O que é a Bíblia? Vontade de Deus. Mas antes de ser a vontade de Deus, os pensamentos de Deus. Se você está pensando em algo, não tem como eu saber enquanto você não me falar. Enquanto você não disser o que você está pensando, não tem como eu saber. Porque está em você, não está em mim. Mas quando você começar a falar, a verbalizar, quando você começar a dizer, você vai estar expondo para fora, para o mundo atual do qual você está participando, quais são os seus pensamentos. Então quando você começa a falar, você sem perceber, você não quer, mas você está verbalizando, você está falando, você está confessando. E a Bíblia diz que está escrito: e se fará aquilo que você diz. Então agora você vai se tornar-se uma pessoa estúpida. Sim, me perdoe a expressão, um tolo. Então, em nome de Jesus, eu quero que você olhe para cá, porque qual dessas duas mentalidades comportam prosperidade? Então, na tradução original quer dizer verdadeiramente. Vamos lá, volta para lá em nome do Senhor Jesus. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância. Quer dizer, os pensamentos do rico tendem para a abundância. Porém os do pobre tão somente a pobreza. Então eu queria lhe perguntar: qual dessas duas mentalidades você acha que vai comportar abundância, prosperidade? Você é crente, você serve a Deus, você é dizimista, você é ofertante, se é que é.
Então você tem tudo para ser uma pessoa abençoada por Deus. Trabalha na área certa, trabalha com o que gosta. Você sabe, tem cursos e concursos e tanta coisa, meu Deus. Mas aí a mentalidade, qual dessas duas Deus vai mandar para comportar abundância ou prosperidade? Dê uma olhadinha para a cara do seu irmão e veja se ele tem uma mentalidade de abundância ou de escassez. Eu ouvi uma risada aí. O outro versículo que o pastor tinha colocado, olha só o que está escrito. Coloca lá, pastor, por favor. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Sim, é verdade. Então vamos aqui em nome do Senhor Jesus. O que é necessário para que eu possa desempenhar uma mentalidade que comporta prosperidade? Porque não adianta eu ficar aqui, tem uma mentalidade que comporta prosperidade, tem uma mentalidade que comporta para que o Senhor te leve à abundância, se o meu amigo Espírito Santo não nos der os passos necessários. Então, rapidinho, em nome de Jesus. Primeira, mantenha uma mentalidade de uma crença abundante. Crer, acreditar é ir contra as evidências. A Bíblia Sagrada diz que nós havemos de andarmos pelo que ver e não pelo que crer. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Não, Deus nos manda andar pelo que crer e não pelo que ver. Então tire os seus olhos de ter pescado a noite inteira e nada tendo pego, e comece a dizer sobre esta palavra: eu vou me lançar em nome de Jesus. Então a primeira coisa, tem uma mentalidade de crença abundante. A Bíblia diz que acreditar que há recursos e oportunidades suficientes para todos. Deixe-se ver como patinho feio na história. Deixe-se ver sempre desvantagem, com coitadismo de um pensamento de que todos são melhores do que você. Isso não é humildade, isso é burrice. Isso não é humildade. Esse ar de humildade, sabe, de que eu sou humilde, porque todo mundo é melhor do que eu, está te levando a Pocahontas. Imagine que Deus fez uma só forma, e dessa forma fez todos nós. E se nós sabemos que Deus não errou quando lhe fez. Você não é um erro de Deus, porque Deus não erra. Então não queira manter essa mentalidade de achar que é humildade, simplicidade, ou seja lá a idade que for, não importa. O que importa é que você tem que entender. A Bíblia Sagrada diz que Cristo pagou um alto preço, e Ele não pagaria um alto preço porque não tem nenhum valor. Diga: eu tenho um valor para Deus. Acreditar que há recursos e oportunidades suficientes para todos, ao invés de uma visão de escassez onde um ganha e outro perde. Irmãos, imagine que a Bíblia diz que no mundo em que nós vivemos, meu Deus, todos os dias está sendo fabricado um carro novo. Passe nas concessionárias, você vai ver tantos carros parados. Por que esses carros estão parados? Porque existe alguém com a mentalidade de riqueza, que acredita na abundância e que acredita na prosperidade, que se os carros estão ali, é porque estão à espera de pessoas que creiam para que possam tomar posse deles. Mas eles não virão até você. Entenda que os recursos não irão vir enquanto você não criar a necessidade para que ele possa existir. É isso que você tem que entender no seu coração. A segunda coisa, uma mentalidade de gratidão. Pelo que você pode ser grato hoje. Você pode ser grato pelos ensinamentos que Deus está lhe dando. Você pode ser grato pelo pastor ou pela esposa do pastor que Deus está lhe dando. Você pode ser grato pela sua saúde. Está melhorando os améns, porque quando é para nós é mais fácil. Você pode ser grato pela casa que você mora. Olha, está melhorando os améns. Enquanto você não abandonar, venha ao meu reino e ao vosso nada, me perdoe, você não é grato.
A gratidão não parte simplesmente pelo meu simples interesse de ter, de possuir. A minha gratidão parte do reconhecer valores. É daí que começa a vir a verdadeira gratidão, do reconhecer valores, do estimar valores. Só que isso nós não fomos ensinados. Nós não fomos ensinados à honra, nós fomos ensinados a sermos honrados. E quando somos desonrados em alguma área da nossa vida, nós ficamos tristes, abatidos e furiosos até. Então nós somos, na verdade, ensinados a sermos estimados e não estimarmos valores, estimarmos a honra. A gratidão parte a partir do momento que você começa a reconhecer que tudo que você tem e tudo que Deus usa para te abençoar, não é por quem você é ou porque você merece, é porque Deus quer te abençoar. Porque Deus quer te abençoar. Então eu vou começar de novo, porque eu ouvi um amém de declaração firme do obreiro Wellington. Mas eu quero ouvir da igreja. Você é grato pela igreja que Deus te tem colocado para ser membro e ovelha em nome de Jesus? Você é grato pelo pastor e pela esposa do pastor que Deus lhe deu? Você é grato pelos ensinamentos que o Espírito Santo de Deus está lhe dando? Você é grato por estar aqui nesse exato momento? Você é grato por esse irmão que está do seu lado, participando com você desse banquete, desse ensinamento nessa noite? Então sacode esse irmão e diga: eu estou feliz em ver você. Aleluia! Então, se você é grato, você está preparado para receber mais e melhor. Então não vai faltar inspiração no altar, não vai faltar ensinamentos no altar, não bajulações. Hoje, o que na verdade se há nos altares das igrejas são bajulações, motivações. Veja que o Espírito Santo nos usa aqui no altar. Com a mão ele te motiva, mas com a outra ele bate. Eu estou lhe dizendo isso porque a segunda coisa que você precisa desenvolver para a abundância no seu coração é manter uma mentalidade de gratidão, valorizar o que já se tem, cultivando um sentimento de apreciação pelas conquistas e pelos bens materiais e de pessoas. Porque não é só os bens materiais, mas sim de pessoas. Então você ser grato por isso. Terceiro, uma mentalidade otimista. Se você quer ter uma mentalidade que comporta prosperidade, que lhe te leva à abundância, procure ter uma mentalidade otimista. O que significa isso? Significa que se a sua mente não for uma mente que visualiza o seu futuro, não o seu passado indesejado, mas te leva a um futuro promissor, então não tem neste mundo quem consiga tirar de você a certeza de que pode estar difícil hoje, pode ser que as coisas não estejam se encaixando agora, mas não quer dizer que vai permanecer assim. Aquela venda pode ser que não deu certo ontem, mas não quer dizer que não dê certo amanhã. Não é porque uns estão me devendo que todos vão passar a me dever. Ter uma mentalidade otimista. Olhe para o semblante do seu irmão, que você reconhece só em olhar para a cara daquela pessoa que é otimista. Dê uma olhadinha aí, dê uma olhadinha. Quem não é otimista é pessimista. E o pessimista, ele não se agrada em olhar para a cara de um otimista, porque ele olha e diz assim: não sei por que você está feliz. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: sai para lá, olho gordo. Terceiro, uma mentalidade que foque soluções. Guarde essa frase, escreva no seu celular.
Escreva isso no seu celular, ou no caderno, ou não seja onde for. Por duas coisas somos lembrados. Primeiro, pelos problemas que nós resolvemos. A prosperidade está em solucionar problemas. Quanto mais grandes os problemas você resolve, mais você prospera. Segundo, qual é a primeira? Oi? Segundo, escreva, pelos problemas que nós causamos. Mas esse é Bartimeu, filho de... Como é que pode? Então é importante você entender, nós somos lembrados por duas coisas: ou pelo problema que resolvemos, ou pelo problema que causamos, ou pelo problema que deixamos, que é a mesma coisa. Por qual dessas duas você quer ser lembrado? Se você é uma pessoa que é lembrado pelo problema que você resolve, não se preocupe, Deus vai te enviar clientes que tragam consigo um problema para você resolver. Você não está entendendo? Se você é lembrado pelos problemas que você resolve, então Deus vai te trazer clientes, pessoas com problemas para você resolver. Quem entendeu o que o meu amigo está tentando lhe ensinar? Você lembra de uma das aulas que eu ensinei sobre isso? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então enfoque em soluções, concentrar a energia na busca de soluções para os problemas. Jesus de Nazaré, claro que ele sabia que ele pescou a noite inteira e nada apanhou. E quando ele diz eu pesquei a noite inteira e nada apanhou, ele não alimentou isso em Simão. Então não venha você me dizer que está com problema, eu não vou alimentar em você esse problema. Eu não quero que você me traga lenços. Eu não tenho lenços para poder enxugar as suas lágrimas. Nunca tive e nunca vou ter. Me perdoe, mas eu sou assim. Eu nunca vou, se você já me viu alimentando a fraqueza de quem quer que seja, então é porque nesse dia eu estava doente. E muito doente. Você não forja a espada se você não levá-la ao fogo e bater muito até que ela esteja preparada e forte o suficiente para que ela possa ser utilizada em campo de batalha. Então, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, procure sim ter uma mentalidade que foque em soluções. Concentrar a sua energia na busca de soluções para os problemas, em vez de se prender à negatividade e à falta de recursos. Você está se prendendo à negatividade. Irmãos, pelo amor de Deus, o que tem de crentes que se prende à negatividade, à opressão, à depressão, à angústia, o medo, a fobia. Sim, eu sei que essas coisas existem. Não é para existir, mas existem. O medo não é só um sentimento. O medo, na verdade, nós sabemos que é um espírito. Então você precisa aprender a lidar com esse sentimento de medo e expulsar verdadeiramente esse espírito da sua vida. Eu estou lhe dizendo isso em nome do Senhor Jesus. Quinto, responsabilidade. Procure em nome de Jesus de Nazaré
decidir uma mentalidade financeira com responsabilidade. Diga, procure. Diga, eu devo procurar desenvolver uma mentalidade com responsabilidade financeira. Isso vai te levar à abundância, vai te tirar do lugar de prosperidade, vai te levar para a abundância. Veja que ele agora, ele estava desprovido, as suas redes, nunca ele esteve preparado para pegar tantos peixes na vida. Ele nunca esteve pronto, ele nunca esteve preparado, mas ele saía todos os dias para pescar, e na mentalidade dele sim, eu vou voltar com grandes recursos. Mas no dia que era para ele ter voltado com grandes recursos, ele manteve uma mentalidade e mostrou que não tinha mentalidade que comportasse prosperidade. Mas não é para ser assim sempre. Eu declaro em nome de Jesus de Nazaré, escute o que eu estou lhe dizendo. Em nome de Jesus, o Senhor vai dobrar a sua fidelidade, porque Deus vai olhar para você e vai dizer que Ele vai poder confiar em você a abundância, não só prosperidade. Havemos de assumir a responsabilidade por nossas escolhas e ações, reconhecendo que elas têm impacto direto em meu, em seu e nosso futuro. Isso é manter uma responsabilidade de mentalidade de abundância financeira. Sexto, mentalidade de visão de longo prazo. Eu estava dando um grau no cabelo, eu sei que você percebeu, eu fico feliz com isso. Amém? Muito obrigado, pastor. Não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi os teus olhos. Ninguém percebeu o corte que... Você notou também, notou? É do meu. Eu estava dando um grau no cabelo, fiz um corte diferente. Quem ri, vai passar a noite acordado. E o rapaz pegou eu falando com ele, ele está indo para a igreja. Eu venho trabalhando na vida dele desde que eu cheguei pela primeira vez em Juazeiro. E ele disse assim para mim: nossa, se eu tivesse ouvido o Senhor e os seus ensinamentos, desde o primeiro dia que o Senhor se sentou-se comigo e começou a me ensinar. Ele hoje está indo para a igreja. E ele disse: eu já tinha me informado, porque eu olhava e dizia assim: nossa, daqui a 5, 6 anos, meu Deus, é muito tempo. Só que já passaram 5, 6, 7 anos que o senhor está aqui em Juazeiro do Norte, e eu ainda nem me informei, porque eu não comecei. O tempo passa do mesmo jeito. O tempo passa para quem sabe e para quem não sabe, para quem aprende ou deixa de aprender. Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga: deixe de desculpa. Para quem tem seus filhos e diz que não dá por causa das crianças, seu filho não é pé de tropeço, é bênção, viu? Mentalidade de visão de longo prazo. Então agora Simão Pedro está preparado. Sim, ele está pronto, ele está preparado. Então ele vai lançar a rede, vai pegar uma grande quantidade de peixes. E são 153 grandes peixes. 7. Mentalidade que se dispõe a aprender. O negócio difícil é aprender. Eu quero que você tenha entendimento. Escute o que eu vou lhe dizer, eu vou ser rápido. Primeiro de tudo, diga: tudo o que eu sei é o que eu preciso saber. Diga de novo. Pronto. Eu quero que você entenda o seguinte: será que era necessário ensinar a Simão a pescar? Será que era preciso ensinar Simão a pescar? Qual era a vida de Simão? Qual era a profissão de Simão? Quem sabe me dizer? Qual era a profissão de Simão? Era o quê? Mas ele, como pescador, ele estava obtendo o resultado que ele tanto esperava?
E quando ele obteve, ele estava preparado para obter o resultado que ele obteve? Pronto, preste bem atenção. Primeiro você tem que entender sobre esse desenvolver uma mentalidade de aprendizado. Primeiro, você só pode querer aprender de vós confiáveis. Busque aprender em vós confiáveis. Hoje, infelizmente, o que nós temos é o analfabetismo de informações. Nunca se viu tanto analfabetismo de informações como se está tendo nos dias de hoje. Pessoas estão aprendendo desordenadamente, de forma desorganizada. Elas querem expulsar o demônio, mas não querem aprender o poder que há na pessoa do nome de Jesus e o porquê desse nome, o porquê que há poder nesse nome. Elas querem o resultado. Então existe também essa falha, infelizmente, me perdoe, mas é a verdade. Nós cada dia mais estamos querendo um milagre no estralar de dedo, uma transformação no estralar de dedo. Nós queremos o imediatismo. Na verdade, nós estamos nos tornando imediatistas. E esse ser imediato tenta nos tirarmos de nós o que na verdade todos nós precisamos: amadurecimento. O amadurecimento é a capacidade que você adquire através do percurso para poder obter os resultados e não se perder com eles. E você tendo o amadurecimento, que é através do percurso, nesse percurso você terá tantas e tantas lutas pelas quais você vai estar sendo aperfeiçoado, trabalhado, para que você, quando alcançar o seu objetivo, você não se perca com ele, e ao não se perder com ele, você possa sempre estar em processo de crescimento. Você está na luta, você está sendo aperfeiçoado. Então, em nome de Jesus, uma mentalidade que se dispõe a aprender. Você tem que entender que eu não posso, com todo respeito da forma de falar, eu não posso mudar a sua vida enquanto eu não mudar em quem você confia. Vou repetir, eu não posso mudar a sua vida enquanto eu não mudar em quem você confia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que talvez, com todo respeito, talvez você diga assim: nossa, eu confio tanto nas pessoas da minha casa, tanto nas pessoas da minha família, mas só que assim como José que confiou nos seus irmãos, você sabe muito bem o que foi que aconteceu com ele. Ele foi contar o seu sonho para os seus irmãos, porque ele confiava nos seus irmãos, e os seus irmãos o venderam, e nós sabemos o que foi que ele passou por conta disso. Então ele confiava nos da sua casa, mas os da sua casa não tinham as mesmas expectativas que ele, José, tinha, de que aquele sonho um dia iria se realizar. Esaú confiou em Jacó, e nós sabemos o que foi que Jacó fez com Esaú. Passou a perna nele. Eu só posso mudar a sua história se eu conseguir mudar em quem você confia. Qual é a voz que você confia? Pergunte para o seu irmão: qual é a voz que você confia? Então de repente você tem duas vozes. Olhe para cá, eu já vou terminar. Você tem duas vozes que falam dentro de você. Uma das vozes que fala dentro de você são de pessoas que estão à sua volta, ou com quem você convive, ou com quem você mora, ou com quem você trabalha. Então você está em meio a essas pessoas, e são pessoas extraordinariamente aos seus olhos confiáveis, mas elas infelizmente elas chegam até você e elas começam a jogar ervas daninhas na sua mente, e se você não tiver cuidado, aquilo ali vai crescer, vai se multiplicar, até gerar o seu fruto, e você se perder com tudo isso. Então de repente você escuta pessoas lhe dizendo que você não pode, você não consegue, você está na igreja, e há uma voz conflitante dentro de você. Há uma voz conflitante dentro de você. O médico diz o seguinte: olha, depressão, além de ser uma doença, é para a eternidade. Então de repente você vem à igreja e o Espírito Santo de Deus diz que não é assim. Então há um conflito de informações, e aí qual é que vai mais ser pesada dentro de você? Qual irá determinar maior resultado dentro de você? A voz que você decide confiar. Eu não estou desfazendo do médico, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de voz conflitante.
Não, mas fulano disse que eu nunca vou conseguir. Quem foi que disse? Minha mãe disse que eu sempre vou ser essa pessoa que nunca vou conseguir nada na vida. Isso é um tormento, porque tudo que eu tento nada dá certo. Claro, porque é a voz que você confia. Eu trabalhei a noite inteira, ele falou, ele expressou um resultado, porém Jesus não lhes deu o ouvido e disse: ei, não quero saber disso, você não vai determinar no que você está crendo, porque eu digo, vamos pescar em mar alto, e ele para e diz, tudo bem, então eu vou mudar a minha mentalidade, e vou mudar através da minha confissão, sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Então, antes de você sair buscando conselhos com quem não tem nem conselho para si, nos acione. Me acione a Tiziana, acione o pastor Rafael. Pastor isso, pastor aquilo. Então nos acione. Eu lhe juro perante o Deus que se nós não soubermos, nós vamos nos sentarmos e vamos ver o que podemos fazer. E se ainda assim não tivermos, vamos orar ao Senhor. E Deus, que na verdade diz a Bíblia, que dele vem a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conselho. Isolar-se é mortal. Isolamento, isolar-se é mortal. Então procure ter uma mentalidade que se disponha a aprender. Oitavo, mentalidade que comporte a abundância de resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que em meio às lutas você tem dentro de você de não desistir. Mas eu pesquei a noite inteira, não tem problema, eu vou de novo. Se esta é a palavra, é ela sobre que eu vou lançar a minha rede. E nono, para nós terminarmos, uma mentalidade de ação. Do que adianta eu ter o barco, eu ter as redes, o mar está diante dos meus olhos, a oportunidade de mudança da minha história, e eu não ter uma ação que condiga com tudo isto. Deus primeiro prepara o cenário para o milagre, mas Deus não vai fazer com que o milagre aconteça te fazendo se mover. É você que tem que se mover. Você tem que entender que Deus é reação. Diga-se para o seu irmão, Deus é reação. Mais uma vez, Deus é reação. Os que buscam me acham, o que estende as mãos, o que profetiza. Poderão por acaso esses ossos tornar a ter vida? Tu sabes, Senhor. Bem, já que sou eu que faço o milagre, então profetiza! Então na minha vida, então na minha casa, então no meu lar, então na igreja, então na membresia desse ministério, nos obreiros desse ministério, nas cheias de escolinha desse ministério, sobre os levitas desse ministério, sobre os pastores desse ministério, sobre as esposas dos pastores nesse ministério. Eu declaro que vai haver proteção, eu declaro que vai haver provisão, e eu declaro que vai haver promoção. Não, eu vou dizer mais uma vez, é isso que você tem que entender. Você tem que mudar, você está me entendendo? Você tem que mudar, você tem que mudar. Você tem que mudar a sua maneira, a sua forma de expectativa, sabe? Meu Deus, eu sei que você está envolvido a tantas coisas, mas todos nós estamos. Gostou do pulinho? Nós vamos pular junto, irmão Jerônimo. Vou deixar o Viano e o Wellington fora, porque eles não conseguem mais não. É isso que o meu amigo Espírito Santo está querendo dizer para você. Ação. Do que adianta ter uma mentalidade, ter a vontade? Do que me adianta ter as redes para pescar, o barco que me conduz à pesca? Do que me adianta ter a Cristo e a sua palavra, se eu não tiver ação? A tua ação irá provocar uma reação. Não importa. Você não vai naufragar. Havemos
de nos rodear de pessoas com a mentalidade positiva. Com quem você se acompanha, com quem você anda, sobre o que mais você conversa, sobre com quem mais você conversa. Decida se acompanhar de pessoas positivas. Decida se acompanhar de pessoas que te promovem, não que te desmotiva, não que te desencoraje, não que te desestimule, mas que te levante, que te erga, que te ponha de pé. Pessoas essas que você diz: uau, glória a Deus por isso. Guarde a sua mentalidade, sim, proteja a sua mente. Deixe de ir lá no YouTube e ficar sempre procurando um meio, um jeito, uma maneira, para ver se você consegue maquiar alguma coisa que você sabe biblicamente falando que está errado. E em nome do Senhor Jesus, ao adotar essa mentalidade, você estará mais preparado para atrair prosperidade e abundância para a sua vida. É um processo. Depois, quando for postado esse ensinamento, assista uma outra vez e mais outra vez. São muitas informações que de princípio você leva ali talvez 2, 3, 4% de tudo que você ouviu. E sente-se para assistir, e sente-se para assistir, e sente-se para assistir, e assistir. E quando você começar a ensinar, então quer dizer que você realmente sabe. Então, ao adotar essa mentalidade, estaremos preparados para atrair prosperidade e abundância para nossas vidas, criando um círculo virtuoso de crescimento e realização. Então comece a profetizar, comece a declarar em nome de Jesus ao seu corpo, porque quando você diz ao seu corpo: eu tenho um corpo curado, eu tenho um corpo sarado, eu tenho um corpo curado, eu tenho um corpo sarado, seus ouvidos vão te ouvir e o teu corpo vai reagir. Quando você entende isso no seu coração, a palavra hoje é: profetiza sobre a tua vida. Profetiza sobre o teu amanhã, mas as tuas atitudes têm que condizer com a tua profecia. Então seja essa pessoa de uma mentalidade de prosperidade e de abundância, que comporte prosperidade, que comporte abundância. Diga: eu tenho uma mentalidade que comporta prosperidade, que comporta abundância. Eu tenho uma mentalidade que comporta prosperidade, que comporta abundância, que comporta. Amém? Aplauda o Senhor bem forte então. Que Deus abençoe em nome de Jesus.